Queridas irmãs e irmãos, no domingo passado a gente celebrou o sexto domingo e a gente recebeu de Jesus o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Esse é o nosso distintivo. É amar não mais do jeito do Antigo Testamento, né, que propunha amai-vos uns aos outros, como é que é? Esqueci. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, no Antigo Testamento se tratava de uma reciprocidade, né? Ao próximo como a ti. Aqui não. Aqui o mandamento de Jesus põe a gente numa situação de transbordamento dessa experiência do amor. E de onde vem esse transbordamento da experiência do amor? Da relação que Jesus tem com o Pai. E hoje a gente ouviu uma oração de Jesus que está no 17º capítulo do Evangelho de João. E nós ouvimos a última parte dessa oração, que é chamada de oração sacerdotal. E nessa oração sacerdotal, Jesus começa pedindo pelos seus discípulos e discípulas, né? Pai Santo, eu vos peço, né, por estes e por aqueles que haverão de crer na palavra deles, na sua palavra, né? Na palavra deles. Então aqui a gente já tem uma oração de Jesus que ultrapassa os limites do tempo, da história, e pede por nós, por cada um de nós que decidiu seguir o caminho de Jesus, que decidiu trilhar, né, essa estrada que Ele nos propõe, amando, né, como Ele nos amou. E quando Jesus pede ao Pai pelos discípulos que haverão de crer nele por causa da palavra dos apóstolos, Jesus pede também por nós, como eu disse, e isso conforta muito o nosso coração. Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente sempre procura alguém que a gente sabe que reza mais, que tem mais busca de Deus, né? Que a gente acredita que essa pessoa vai chegar mais pertinho de Deus pedindo por nós. Vocês já fizeram isso certamente, falando, reza por mim, né? Pois é, nós temos alguém que está muito pertinho de Deus, à direita do Pai, e que intercede por nós. Porque Jesus cuida dos seus discípulos, quando Ele passou por esse mundo, Ele cuidou deles, e Ele continua cuidando dos seus discípulos até hoje. Então todos nós, somos então, digamos assim, protegidos, porque o Pai faz tudo o que pede o seu Filho. E o seu Filho pede por cada um de nós, para que nós possamos viver a experiência que existe entre Jesus e o Pai. E que experiência é essa que existe entre Jesus e o Pai? É a experiência da glória. A glória que tu me deste, eu dei para eles. A glória que tu me deste, eu dei para eles. O que é a glória? No domingo passado a gente viu. A glória é a maneira de Deus se manifestar no mundo. O jeito que Deus se apresenta no mundo. E como é que Deus se apresenta no mundo? Amando ao ponto de dar a vida por nós. É assim que Deus se apresenta para nós. Então, Jesus nos dá a glória, o jeito de Deus se manifestar para nós, para que nós vivamos então isso, que no fundo, gente, se resume nessa palavra, amor. Mas não pode ser confundido com o amor vivido nos níveis ou nos limites humanos. É o amor de Cristo. Voltemos sempre a isso. E esse amor de Cristo é o amor que dá a vida, não o amor que tira a vida. Então, a proposta de Jesus é a proposta de fazer manifestar aqui nesse mundo essa glória que faz a gente ressuscitar. Porque a cruz, no Evangelho de João, não tem a ver com aquela experiência dos evangelhos sinóticos, né? Que é a experiência do despojamento, a gente chama de kênose. Jesus, ele se humilha até a morte, e morte de cruz, como diz Paulo no Cântico aos Filipenses, né? Por obediência ao Pai. Então essa é a experiência do despojamento. Isso
Os evangelhos sinóticos põem um acento nesse aspecto, mas João faz diferente. João olha para a cruz e fala assim: olha, esse amor que se eleva sobre nós do alto da cruz, ele é o caminho da ressurreição, ele é o caminho da glorificação. Quem ama desse jeito, experimenta a glória, é glorificado, ressuscita. Por isso João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, eu decorei porque eu acho bom demais. Ele fala assim: sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Vou repetir. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Vamos repetir. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Aqui está o termômetro. O termômetro é esse. Ser cristão é amar. E amar na medida dele. E quando a gente ama na medida dele, a gente já está vivendo a experiência da ressurreição. É uma experiência que se antecipa para nós, que chega para nós na experiência do amor, que é a maneira de Deus se manifestar no mundo. Quando há pessoas que amam como Jesus ama, então a glória de Deus se manifesta. Tem uma música muito bonita de um compositor nordestino que fala: olha a glória de Deus brilhando, aleluia, olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Quando é que brilha a glória de Deus? Quando a gente vê gente se amando ao ponto de doar a vida, de gastar a sua vida pelo outro, né? Isso é muito interessante. E a gente vê gente fazendo isso. Gente que gasta a sua vida por uma causa que vai fazer bem para a humanidade, para as pessoas, para a natureza. Gente que gasta a sua vida pelos filhos, pela família. Gente que gasta a sua vida pelos pobres. A gente vê muitos santos que dão esse exemplo, mas gente também que não é canonizada, mas que está dando a sua vida pela mesma causa. Gente que luta pelo direito, pela justiça, pelas coisas boas. Gente que luta contra um sistema que tira a vida das pessoas. Tem muita gente que luta contra o contrário da glória de Deus, né? Então, a gente vê a glória de Deus brilhando aí, né? Então, meus irmãos e irmãs, nesse domingo em que a gente escuta essa oração de Jesus, nós somos convocados então por Ele a receber isso que é próprio dele e do Pai, que Ele derrama sobre nós aqui nesse altar, onde nós vamos receber a doação de vida dele por nós. E recebendo essa doação de vida por nós, se a gente quiser fazer parte desse movimento de Deus, né, que se derrama sobre nós, que ama se doando, se entregando, nós também haveremos de sair daqui não como aqueles que recebem e ficam para si, mas aqueles que recebem e deixam que transborde, deixam que isso continue, né, escorrendo, transbordando das nossas vidas para os outros, né? A proposta da religião cristã não é vir aqui à igreja para a gente viver um gostinho pessoal, uma experiência íntima, gostosinha, bacana. Não, é mais do que isso. É sair daqui derramando essa mesma experiência para fora, para os outros, no convívio, né? Nas causas, nas grandes questões do mundo, né? Que nos interpelam, que mexem com a gente. Jesus colocou no nosso peito um coração de carne. A gente não pode passar a semana, né, sem ficar impactado, por exemplo, essa semana, com o que está acontecendo em Gaza. É terrível. A gente fica pensando: meu Deus, a humanidade voltou a isso. A humanidade voltou a isso. Nós não aprendemos nada. Nada.
né? Quando a gente vê nas ruas, quando a gente vê a situação no nosso país, a situação do mundo, da fome, etc., a gente fala, poxa vida, temos que dar mais, está pouco ainda, temos que fazer mais alguma coisa. E ao invés de colocar pesados fardos sobre as costas dos outros, nós somos chamados a evangelizar de uma outra maneira. A primeira leitura ajuda a gente nisso. Ela ajuda a gente a perceber duas coisas importantes. A primeira é que a gente precisa de muito pouca coisa para agradar a Deus. E essa pouca coisa que eu estou chamando de pouca é o amor. É o essencial. Às vezes a gente fica preocupado com os acessórios, mas o essencial, que é o amor, precisa ser vivido, né? E lá nos Atos dos Apóstolos, eles estão preocupados assim: se quem é pagão tem que ser circuncidado para se tornar depois cristão. Era um movimento judaico dentro do cristianismo. Circuncisão, todos sabem o que é. Os judeus praticam isso até hoje. É um modo de consagração do primeiro homem que nasce na família, macho. Então tira-se da ponta do prepúcio, do pênis, o prepúcio, né? Aquela pele. Isso é um sinal de consagração, que a gente chama então de circuncisão. Se pratica também com mulheres em outras culturas na África, mas isso significa mutilação, é muito doloroso e condenado também. Mas os apóstolos viram logo que isso era um pesado fardo, e a gente não quer colocar esse pesado fardo nas costas de ninguém. Então eles estão entendendo que evangelizar não é colocar pesado fardo nas costas dos outros. Evangelizar, fazer conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho, é aliviar, como dizem os profetas, os ombros de quem sofre, né? Porque é isso que Jesus falou, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados dos vossos fardos, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, a comunidade cristã entendeu que o essencial é outra coisa, né? E ela entendeu que vivendo da glória de Deus, ela decide, né, obedientemente aos comandos do Espírito. Nós e o Espírito Santo decidimos que, né? Então nós carregamos entre nós essa experiência da glória de Deus, que é o amor, e que a gente precisa derramar sobre os outros, né? A gente precisa fazer, manifestar para os outros com a nossa própria vida, com gestos, com atitudes, com coisas que ajudem as pessoas a experimentar isso que nós vivemos aqui, essa experiência do amor de Deus que nos alcança em cada celebração. Daqui a pouco a gente vai partir o pão. E vocês sabem que eu gosto desse gesto de partir o pão. Pedi que vocês ficassem de pé um dia da missa, alguns se assentaram, mas é porque é um gesto memorial muito importante. E partir o pão nas mãos de Jesus, ouvindo aquelas palavras: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. É a minha vida que eu estou dando para vocês. Faz com que nós nos aproximemos da mesa para comer essa dádiva de amor. E para que nós aprendamos a viver assim também, fazendo da nossa própria vida um pão partido para os outros. Para quem estiver por perto precisando, para quem estiver longe também precisando. Que a gente aprenda a viver do jeito que essa mesa nos ensina. Que a gente aprenda a reconhecer nessa mesa a glória de Deus brilhando. Amém.